Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E vamos começar agora um novo modelo de aula. E eu quero que vocês ajudem a gente nesse sentido, porque a gente está tentando trazer um conteúdo diversificado, uma forma diferente de trabalhar todo aquele conteúdo, todo aquele material que a gente já leva para a sala de aula, certo? Nesse primeiro momento, eu não vou trazer muitas imagens, mas eu vou trazer um conteúdo mais sólido, porque nós vamos falar sobre modernidade e a gente vai meio que rememorar algo que já foi trabalhado, certo? Em primeiro momento, nós vamos fazer a contextualização histórica. O que estava acontecendo naquele momento, naquela situação, para que a arte desse uma guinada, certo? A primeira coisa é que houve um processo de revolução industrial e havia uma ascensão do capitalismo, tá? Ah, professor, o que isso tem a ver com a arte? Bastante coisa. Primeiro, que com a ascensão do capitalismo, os bens de consumo, as pessoas, elas passam a migrar das cidades do interior para a cidade, né? Elas começam a abarrotar cidades, existe uma evolução, um desenvolvimento industrial muito grande e por conta disso as pessoas elas passam a ver a arte, a deixar a arte um pouco para segundo plano. Por quê? Porque a vida ela ganha uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de acontecer, certo? Nós temos um processo, tá? Dentro desse desenvolvimento industrial, desse processo de revolução, que também um processo de urbanização. As pessoas, as cidades elas já existem, mas as pessoas elas vão trazer toda uma demanda para as cidades, certo? Que vai ser diferente daquilo que acontece normalmente, certo? O que houve nesse momento? As pessoas elas começaram a se desenvolver tecnologicamente, tá? Então, quando o desenvolvimento tecnológico acontece, a gente sabe que alguns setores eles são deixados de lado, tá? A gente compreende esse momento histórico, a gente sabe o que aconteceu e agora a gente vai dar uma leve permeada sobre conceitos sociológicos. Por que sociológicos? Porque a gente não consegue falar sobre modernidade, que é um período histórico, um conceito sociológico e também um conceito que traz aquilo de inovação, certo? Nós temos dois nomes para trabalhar. Inicialmente, modernidade lembra a gente moderno. Então, o que é moderno? Segundo o dicionário, moderno é aquilo que é novo, tá? Moderno é algo que está acontecendo, que é diferente do passado, certo? A gente precisa pontuar isso. É o oposto de modernidade, tá? Durante a modernidade houve o moderno, porém o moderno ele acontece todo o tempo. A partir do momento que a gente tem uma aula digital para vocês, a gente está no moderno. Na atualidade, o que a gente tem à disposição, certo? Que são serviços de internet, a capacidade dos celulares, de câmeras de celular que são muito evoluídas, né? A gente consegue gravar aulas para vocês. Então, isso hoje é o moderno, é o atual, tá? Modernidade é a compreensão daquele período histórico específico, tá? E esse momento da modernidade, ele trouxe o que era de moderno, que era o processo de industrialização, as mudanças das cidades e o desenvolvimento do capitalismo, o surgimento da figura do homem burguês, né? Que é a ascensão de pessoas que não eram necessariamente ricas e elas se tornam poderosas, né? Elas acabam tendo poder econômico. E isso se reflete muito dentro da história da arte. Como é que isso vai acontecer? Tá? Em primeiro lugar, a gente sabe que existiu toda uma arte clássica, tá? Toda a arte clássica dentro das academias, onde as pessoas, os artistas, eles estudavam muito locais, esboços, pessoas, só que tudo isso muito arraigado. Como assim? De forma muito realista, tá? Os artistas, eles não captavam a essência do momento, eles queriam captar apenas a qualidade da imagem. Professora, mas eu sei que isso não aconteceu em alguns períodos. Claro, houve um desenvolvimento
dos artistas para que eles chegassem nesse momento onde o realismo, onde a capacidade de representar o real fosse perfeita, tá? Então, a gente tem dentro da modernidade um desenvolvimento de velocidade, um conceito de velocidade e de agilidade. Por quê? Primeiro, que nós temos meios de transporte que são mais ágeis, como por exemplo as locomotivas, certo? As máquinas a vapor, que levam e trazem pessoas dos locais com uma velocidade muito maior, tá? Uma outra questão que vai tratar da velocidade é que a gente tem o desenvolvimento tecnológico da fotografia, certo? Nós temos as experiências de Niepce, nós temos os experimentos de Daguerre, e tudo isso propicia para que a fotografia ela seja desenvolvida e ela acabe tirando um pouco do espaço do que a arte tinha. Mesmo assim, as grandes academias, né, elas conseguiam manter esse status da arte clássica, tá? Só que o que acontece nesse momento? Nós temos artistas como, por exemplo, o francês Baudelaire, que ele é um escritor, na verdade ele é um poeta, e ele traz uma visão romântica desse período do que há de moderno, tá? Da modernidade. Eu vou dar uma lida para vocês naquilo que ele fala, para que vocês compreendam melhor como era a visão poética do Baudelaire, certo? Ele escreveu um ensaio chamado O Pintor da Vida Moderna, que foi publicado em 1863, no jornal Le Figaro, de Paris, e ele apresenta a obra de Constantin Guy, que é tratado por ele como Sr. G, que ele considera um artista da multidão. Então, para Baudelaire, Guy seria aquele que melhor captou as imagens e as transformações da vida do seu tempo, né? E ele diz o seguinte, ele aponta as lindas equipagens, os cavalos imponentes, o asseio impressionante dos cavalariços, a destreza dos pajens, o meneio do andar das mulheres, as belas crianças, felizes para a vida e pelas belas roupas. Em uma palavra, com a vida universal. Nós sabemos que quando a gente tem um processo de modernização, a gente consegue compreender que isso não acontece para todo mundo, certo? Isso acontece para uma classe, para um grupo específico, de forma mais eficaz, que é um grupo que tem acesso financeiro a todos os bens. E nós temos um grupo que, infelizmente, é deixado de lado. Ele é relegado àquele período de modernidade, né, de modernização. E aqui, durante o período do modernismo, certo? Durante esse momento de mudança, de ruptura com aquilo do passado, a gente tem esse grupo acontecendo. Então, dentro do processo de industrialização e do processo de urbanização, dentro dessa questão da velocidade, nós temos o individualismo exacerbado. Como assim? As pessoas elas passam a se preocupar mais consigo, com as suas demandas pessoais, do que com as demandas do bem coletivo. E isso acontece por quê? Porque eu trabalho para obter dinheiro, para resolver as minhas questões, certo? Isso é muito comum desse período e isso vai acontecer por muito tempo. Então, a gente tem isso até hoje. Os artistas, eles não foram insensíveis a esse momento, muito pelo contrário, eles estavam conscientes de que isso estava acontecendo e eles sentiam a necessidade, tá, de estar, durante esse período, pensando e inovando. Isso acontece muito porque os artistas, eles estão em contato geralmente com o povo. Em alguns momentos, os artistas eles são pessoas de alta casta, de nobreza. Nesse período, não. A arte ela já está mais relegada, principalmente a pintura e a escultura, ela já fica mais relegada, já fica mais em segundo plano. E os artistas eles percebem com esse contato com o povo que realmente há uma necessidade de se romper com as questões mais clássicas, certo? Então, nós temos temáticas que são recorrentes e que agora na modernidade não vão acontecer. Nós também temos situações que não
não tem como haver mais dentro do processo da modernidade, certo? Então, assim, eu acho que a gente já conseguiu fazer uma boa introdução do contexto histórico. Eu quero deixar aqui uma ressalva de que, quando eu falo moderno e modernidade, a gente precisa saber fazer essa diferenciação para que a gente não trate moderno e modernidade como coisas iguais, semelhantes. Dentro do processo de modernidade, houve o moderno daquele momento. Hoje nós temos o moderno em todos os momentos históricos, em todos os períodos. Há o moderno, há o novo, há a inovação. E isso surge lá na Grécia. Nesse período da modernidade, onde nós temos uma mudança sociocultural muito grande e socioeconômica também, a gente tem um período específico, um recorte específico histórico, certo? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai ser um slide e aí nós vamos conhecer melhor o contexto artístico desse momento da modernidade e o que é que isso traz de diferente, qual é o rompimento que a gente tem real, certo?